Olá, bem-vindo ao nosso programa Primeiro Plano. Hoje, excepcionalmente, sem a presença do nosso caro irmão Michael Goulart. Eu venho trazer para você um programa maravilhoso nessa Semana da Pátria. O portal redentorista A12.com, de Aparecida, São Paulo, produziu um web documentário sobre a Igreja e os 200 anos da independência do Brasil. E o resultado é extraordinário. Tenho certeza que você vai gostar. Vamos ver juntos a primeira parte desse trabalho com uma reflexão super importante para essa semana. O Brasil viveu mais de 300 anos como uma colônia de Portugal, até que as expansões napoleônicas no Velho Mundo mudaram para sempre o rumo da história e obrigaram o governo português a transferir a sede da metrópole, de Lisboa para o Rio de Janeiro, iniciando deste modo o processo que culminaria na independência do Brasil. Em 8 de março de 1808, Dom João VI e toda a corte portuguesa colocavam seus pés pela primeira vez na América, aqui, onde hoje chamamos de Praça 15. E você sabe qual foi a primeira coisa que o príncipe regente fez, depois de chegar dessa viagem de mais de 3 meses? A primeira coisa que Dom João, príncipe regente Dom João, ele veio para cá, para esta igreja, a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, do Rio de Janeiro, que então funcionava como sé catedral. O Brasil vivia o regime do padroado. Então faz parte um pouco desse regime de padroado e toda a questão religiosa da família real, né, que, no primeiro momento, foi visitar uma igreja para agradecer pela viagem percorrida. Não era uma questão somente política e de alianças políticas, era uma questão de fé própria. Eles nasciam e aprendiam a fé católica desde pequenos. Quando a família real chegou, Dom João, príncipe regente, Dona Carlota Joaquina, mulher dele, os filhos infantes todos, Dom Pedro era uma criança, né? E eles todos vêm para esta igreja e aqui é celebrado o Te Deum, laudamos em ação de graças pela boa travessia. E como acontece com as pessoas que de fé, ou seja, quem acredita sempre sabe agradecer a Deus por os dons que tem. Imagina-se que tenha essa motivação também, além da questão oficial, né, desse padroado que reinava até então. Dom João VI também teve uma formação católica, e profunda. Tem sim aí convicções religiosas muito profundas, né? Se você observar o comportamento de Dom João VI, da Carlota Joaquina, eles são realmente pessoas muito piedosas. Depois Dom João logo tem que transferir a sé daqui para a Igreja do Carmo, que nós chamamos de Antiga Sé também, porque lá também foi sé. A família real, ao chegar, ela foi refazendo muitas das suas presenças aqui e das suas realidades, né? Então, encontrou justamente ali a antiga catedral na Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que tinha sido transferido lá justamente do Morro do Castelo para cá, e depois acabou escolhendo na Igreja Nacional do Carmo, que era dos carmelitas, para ser justamente capela real. Você já ouviu aquele ditado Maria vai com as outras? Sabia que essa igreja aqui de Nossa Senhora do Carmo tem muito a ver com esse bordão? Na verdade, sim, porque a família real vai residir ali, logo de início, no Palácio dos Vice-Reis, que é o que a gente chama de Paço Imperial. A rainha Dona Maria, que era a rainha, né, ela fica no convento com as damas, porque a rainha Dona Maria passa a morar no convento dos Carmelitas. E a rainha precisava assistir missa todo dia, né? Então é criado um passadiço para ela poder se transferir ali para o camarote real e assistir a missa, celebrada todo dia para a família real. Realmente havia uma corte que se dirigia à igreja a todas as manhãs de domingo. E é interessante porque ela mostrava também a estrutura social vigente. Dona Maria, que aqui no Brasil, maldosamente, chama Maria Louca, em Portugal, ela era chamada Maria a Piedosa ou a Viradeira. Ela foi chamada viradeira porque ela virou ao contrário, ela desfez a obra do Marquês de Pombal e restabeleceu as tradições, o ambiente católico, as piedades em Portugal. E então o povo aqui do Rio de Janeiro, bom, que venerava, né, a rainha, enfim, a figura da família, as figuras da família real, eles eram considerados sagrados, etc. Mas o povo era muito brincalhão, né?
muita gente do povo. Então surgiu esse ditado porque via-se que a rainha Dona Maria andava sempre com as suas damas. Ela tinha que andar porque ela era doente, né? Ela já era idosa e doente. Então ela tinha que andar com as damas, né? Depois de tantos anos aqui no Brasil, os portugueses exigiram a volta da família real para Lisboa. E de fato isso aconteceu, à exceção do príncipe Pedro. E foi um frei franciscano aqui do convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, que convenceu Pedro a ficar no Brasil em janeiro de 1822. Frei Sampaio, ele faz toda essa argumentação com que Dom Pedro fique no Brasil. O nível da contribuição de Frei Sampaio para o Brasil foi imenso. Os franciscanos foram muito alçados a essa condição de conselheiros da família real, conselheiros do rei, conselheiros do regente. O rei de Portugal e também que estava com a sede aqui no Rio de Janeiro, ele tinha um costume de sempre ir ao convento, justamente dos franciscanos, para alguns momentos, para conviver com os franciscanos, inclusive tomar refeições com eles, vivendo a pobreza franciscana. Era o tipo de espiritualidade também que os historiadores contam, né? Então, aqui no Brasil, os Bragança se aconselhavam muito com os frades franciscanos. Frei Sampaio, Frei Montalverne, vários dos membros da Ordem Franciscana do Rio de Janeiro tiveram forte influência, né, sobre Dom Pedro e Dona Leopoldina, o casal herdeiro do trono. Então, o Frei Francisco de Santa Teresa de Jesus Sampaio, um dos mais proeminentes heróis da independência do Brasil, muito esquecido hoje em dia, ele lidera um movimento, né, para que Dom Pedro fique no Brasil, não aceite as ordens das cortes de Lisboa e não retorne, para que o Brasil não seja rebaixado dentro desse contexto, do âmbito, não é, do Reino Unido. Eles estavam articulados em vários locais. O grupo prefere escolher o interior do convento de Santo Antônio para fazer as suas reuniões de forma clandestina, porém segura. E aqui vai se reunir, então, os principais nomes em torno da figura de Frei Sampaio, Dona Leopoldina, o próprio Dom Pedro, José Joaquim da Rocha e os demais participantes desse movimento. E aí aparece o papel do Frei Sampaio, que é o homem que redigiu o manifesto do Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, que eu considero que seja talvez o início efetivo da independência do Brasil. E esse manifesto é levado ao príncipe, sai daqui desta igreja, que era o Senado da Câmara do Rio de Janeiro, para o príncipe no Paço, que a gente chama de Paço Imperial. O Dom Pedro, ainda muito inseguro, ele estava com medo das pressões enormes que aconteciam sobre ele, né? As divergências entre portugueses e brasileiros. No primeiro momento titubeei um pouco, porque era, né, uma ruptura com as cortes constitucionais, as cortes constituintes, mas ele, de fato, entre 9 e 10 de janeiro, ele declara que ficaria no Brasil e não aceitaria as ordens das cortes de Lisboa, porque, dizia ele, não eram as ordens do pai dele, o rei. Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. O mês era agosto, o ano era 1822 e o príncipe regente saiu com seus cavaleiros rumo a São Paulo. E foi no dia 19 que Dom Pedro I fez parada na vila de Guaratinguetá para rezar na capela de Nossa Senhora da Conceição, aquela Aparecida das Águas do Rio Paraíba do Sul. Primeiro ele passou mesmo. Nós temos documentos hoje no arquivo da Cúria Metropolitana aqui da nossa arquidiocese. Desde o mês de junho já estavam preparando, pedindo que preparassem as frentes da casa, que na época chamava-se testada da casa. Importante a gente lembrar que naquela época as viagens eram feitas no lombo do animal. Ele veio do Rio de Janeiro. Em condições normais,
uma viagem do Rio de Janeiro até São Paulo, no lombo do animal, levava de 11 a 14 dias. Foi mais ou menos o período que durou a viagem de Dom Pedro. Não era uma viagem curta. Ele estava indo para São Paulo para resolver problemas, principalmente dos irmãos Andradas. Depois que ele entra aqui no território paulista, da província de São Paulo, que era o nome que se dava, Dom Pedro ele fez vários pousos ou várias paradas. A primeira cidade onde ele parou, onde ele se hospedou, foi a cidade de Bananal, aqui no Vale Histórico, na ponta do Vale Histórico Paulista. Então Dom Pedro parou em Bananal, depois em Areias, na cidade de Cachoeira Paulista, Lorena e chegou também em Guaratinguetá. Foi um dos seus pousos. Ele ia pousar em Guaratinguetá. Nesses pousos, além do descanso, se aproveitava para fazer os conchavos políticos, as conversações, os entendimentos com as autoridades civis e religiosas locais. Ele não pousou aqui em Aparecida. Ele ficou um pouquinho na casa do capitão Mor, Jerônimo Francisco, que fica ali do lado da Basílica Histórica. E há o registro de que, estando em Guaratinguetá, ele veio aqui a Aparecida visitando aquela que se chamava a Capela da Santa, ou a Igreja da Santa. Uma capela miserável, né? Uma capela muito pobre, né? Que tem a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida. Nós tínhamos uma capela bem menor, bem menos imponente, bem menos suntuosa do que a atual Basílica Histórica. E Dom Pedro se colocou em oração diante da Santa. Mas o mais bonito foi a fé dele como um devoto também, de chegar, ajoelhar-se, prostrar-se aos pés mesmo da rainha. A cidade de Aparecida já era importante como um centro de culto, de peregrinação na época da independência do Brasil, porque já vinha mais de um século. As pessoas obrigatoriamente paravam lá e faziam as suas orações. Então Dom Pedro passou por aqui, visitou a Capela da Santa, rezou diante de Nossa Senhora e seguramente ali diante da imagem ele fez as suas preces, ele fez os seus pedidos e também fez as suas promessas, que é um elemento muito comum da religiosidade brasileira. Porque o Dom Pedro I estava numa situação bastante frágil, ele precisava de apoio. E aqui ele rezou mesmo. Ele esteve aos pés do nicho de Nossa Senhora. E os registros da independência afirmam que Dom Pedro tenha considerado e tenha afirmado que, completado o processo de independência, Nossa Senhora Aparecida seria então declarada como a padroeira do Brasil. O próprio príncipe comentou que viu em Nossa Senhora aquele símbolo do Brasil. E prometeu consagrar o Brasil a Nossa Senhora Aparecida se as negociações em São Paulo corressem bem. A interpretação que se dá a esse gesto é de que ele consagrou essa luta, não é, dos brasílicos, como então eles eram chamados, e não brasileiros, a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E, de fato, o que vai acontecer? Em 12 de outubro de 1822, ele, quando completa 24 anos de idade, é aclamado imperador do Brasil pelos povos reunidos. Então é uma data de aclamação imperial popular. Então chegaram à conclusão, a CNBB, mudar a data para o dia 12 de outubro. Então é o dia hoje da festa da nossa rainha. E o príncipe Dom Pedro nasceu no dia 12 de outubro. Aquele mesmo Frei Sampaio que incentivou Dom Pedro a ficar no Brasil, também encorajou Dona Leopoldina, que naquele momento governava o Brasil, a romper de vez com Portugal. Ouvindo os conselhos do religioso, Dona Leopoldina escreveu uma carta e a enviou para o esposo que estava em São Paulo.
E foi aqui, às margens do Riacho Ipiranga, que Dom Pedro I recebeu a carta e deu o seu famoso brado. A figura de Dona Leopoldina, ela é um pouco esquecida, né? Dona Leopoldina do Brasil, arquiduquesa da Áustria, pertencia à dinastia católica mais importante, mais velha, mais augusta da Europa. E ela era também assídua frequentadora do convento e era também amiga de Frei Sampaio, onde trocavam-se ideias, né? Aí acontece uma coisa curiosíssima. A Leopoldina é a primeira mulher, de fato, a governar o Brasil. Isso no século XIX, num país patriarcal, um país muito conservador. A Leopoldina, quando Dom Pedro veio a São Paulo para o célebre episódio do Grito do Ipiranga, ela ficou governando efetivamente o Brasil, que a rigor já era um país independente. Mas ela não estava sozinha também, ela tinha uma assessoria. De fato, os frades, os padres que acompanhavam não só a princesa real, como o príncipe real e o conselheiro José Bonifácio, influíram muito. Se a igreja não tivesse apoiado o movimento de independência, o processo de independência, a família real não poderia aderir a esse processo, porque ele só teria o aspecto revolucionário, não teria o aspecto sagrado. Se não fosse isso, o Brasil hoje não seria o quinto maior país do mundo, não seria um país católico, seria um país muito mais laicizado do que os demais países da América Latina. Em que se dividiram numa série de republiquetas. E o Brasil teve essa característica de que o processo de independência se fez, não voltamos a ser colônia, o Brasil manteve a sua unidade, né, e foi preciso trabalhar em várias partes do Brasil para manter essa unidade. Hoje nós somos um país de dimensões continentais. Dá para imaginar que na noite de 7 de setembro, o primeiro imperador do Brasil teria se encontrado com aquele que seria o primeiro santo brasileiro? E que esse encontro teria acontecido bem aqui, no Mosteiro da Luz, em São Paulo? É um pouco emblemático, né? A gente não tem assim muito registro de como foi esse encontro, né? Mas se isto ocorreu, foi de fato algo grandioso, quer dizer, o primeiro imperador brasileiro, o Brasil independente, que proclamou essa independência junto com tantas pessoas, se encontrou com o primeiro santo brasileiro nascido em território nacional, né? Pensando no encontro de um franciscano em São Paulo, e um franciscano também renomado e aclamado já como santo, pensar que o imperador, será que ir ao encontro de Frei Galvão é ir ao encontro também desse pensamento franciscano, da qual ele sempre bebeu dessa fonte de sabedoria, de religiosidade. No contato com um santo, por mais que a pessoa não seja um católico fervoroso, como deveria ser, ou que tenha seus pecados, sempre o contato de um santo com uma pessoa influencia. E certamente foi o Galvão, Santo Antônio Santana Galvão, influenciou Dom Pedro I. O processo de independência, ele não aconteceu de uma hora para outra. Aliás, na época, ele praticamente não teve repercussão. Não deu notícia nos jornais, ele ficou muito restrito a São Paulo, que era um vilarejo muito pequeno e muito isolado. Imaginem vocês que a dificuldade de transporte, a dificuldade de comunicação no Brasil era muito grande, até por causa das distâncias. A partir do 7 de setembro, quando nós tivemos então a cristalização da Declaração da Independência, o conhecimento e a propagação das ideias da independência, elas foram caminhando aos poucos e foram chegando lentamente às outras províncias. Mas em algumas províncias, como da Bahia, houve uma resistência bastante grande. E aí tem vários confrontos nas ruas de Salvador, é um bloqueio, é um sítio, né? Os brasileiros do Recôncavo Baiano sitiaram os portugueses na cidade de Salvador. E é muito esquecida, por exemplo, a madre Joana Angélica, a abadesa Joana Angélica, Soror Joana Angélica, como ela se chamava também, na Bahia, que resistiu aos portugueses e foi trucidada.
Foi a partir da tentativa de invasão das tropas portuguesas do convento onde ela morava, implicava a agressão e muitas vezes, no caso das mulheres, sobretudo das religiosas, que têm a virgindade consagrada a Deus através do voto de castidade, muitas vezes representava até mesmo uma violência no sentido físico. Então foi por isso que a irmã a Angélica fez frente a esta invasão do convento onde ela vivia junto com as suas companheiras na cidade de Salvador, exatamente para evitar que pudessem as freiras ser violentadas de várias maneiras. Os portugueses tentaram invadir a clausura e ela se pôs na frente e foi assassinada. É nesse sentido que a irmã é considerada mártir, porque ela defendeu o seu convento e, por logo, defendeu o processo de independência diante das tropas portuguesas que estavam lá aquarteladas, que não aceitavam a independência. Depois, mais adiante, tem esse episódio famoso, que é o Frei Caneca. Um dos mártires deste período, tanto da independência quanto depois da instauração da República. Que também era um homem religioso e tinha um projeto de Brasil muito interessante, um Brasil republicano, federalista, que previa educação para todos, um Brasil, eu diria assim, teria levado o Brasil a um patamar superior de desenvolvimento. Nós interrompemos o web documentário produzido pelo portal redentorista a12.com e pedimos para você não sair daí. Daqui a pouco nós continuamos com essa história. Até já! E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração, creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. Hoje, na Semana da Pátria, ganhamos um presente maravilhoso do portal redentorista da província de São Paulo, o a12.com. No primeiro bloco, já apreciamos a primeira parte do web documentário A Igreja nos 200 anos de independência do Brasil. Vamos agora acompanhar a segunda parte desse trabalho fantástico. Depois de concretizar a independência do Brasil, Dom Pedro I se viu obrigado a abdicar do trono e retornar a Portugal. Seu sucessor natural era seu filho, Dom Pedro II, mas o pequeno príncipe tinha apenas 5 anos naquela ocasião. É aí que entram outras figuras religiosas muito importantes que ajudaram a moldar a exemplar educação do futuro imperador. Pedro II, ele tinha tudo para não dar certo, Pedro II, mas deu certo. Foi um dos maiores estadistas que o Brasil já teve e a religião, sem dúvida, teve um papel imenso nisso. Porque o Brasil era muito católico. Havia a união da Igreja e do Estado, não quer dizer que se confundam as duas esferas, a esfera religiosa e a esfera temporal. Deve haver uma troca de bons ofícios. Até porque vocês imaginem que na sociedade do tempo, letrados eram os clérigos, os príncipes e reis, né, a casa reinante, e a nobreza, não é? Então acho que a educação religiosa de Dom Pedro II, sem dúvida, teve um peso muito importante na formação dele como homem, como caráter e como estadista. O padre Feijó de São Paulo, ele vai ser regente do Império na menoridade de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, que é deixado no Brasil. Então o Frei Santa Mariana, o Frei Arábida, que já tinha tido influência sobre Dom Pedro também, né? Todos esses e muitos outros, né, religiosos vão ser muito importantes na criação de Dom Pedro II e, claro, vão dividir com mestres leigos católicos, não só religiosos, né, a condução dos estudos de Dom Pedro.
Dom Pedro II não teve a influência da mãe, Dona Leopoldina, de perto, porque não foi criado por ela, mas teve a influência de vários religiosos na sua formação. Não foi muito grande, podia ter sido maior. Ele não foi, contudo, um católico muito engajado enquanto católico, não é? Eu acho que ele era mais um intelectual, um homem com uma visão humanista, do que propriamente uma pessoa com muita convicção religiosa. Ele não enxergava o mundo com as lentes da religião o tempo inteiro. Ele, por exemplo, enxergava muito com as lentes da ciência, das artes. A filha já vai ser, pela religião, as artes, ciência também, mas num segundo plano. Então, tem essa diferença entre a filha e o pai. A princesa Isabel foi diferente do pai, porque foi formada pela mãe. A princesa Isabel, sim, era uma pessoa com, assim, muito piedosa, frequentava, lavava igrejas, isso está nas suas memórias e tal. Os diários mostram que ela ia à missa todo dia, confessava, comungava, participava da lavagem das igrejas, que era uma coisa muito comum na época. Relacionado à princesa Isabel, a gente sabe, e há registros históricos através de cartas, através de documentos que mostram esta forte religiosidade que ela tinha. Vamos pensar na princesa mulher, 1868, querendo ser mãe, querendo dar um herdeiro para o trono. E não nascia. Ela chegou a fazer tratamento de águas, que na época era muito comum você fazer tratamento de água em Caxambu. Durante a viagem ao Vale do Paraíba, ela parou em Aparecida. E a princesa Isabel fazia questão de visitar os vários santuários Aparecida. Na Bíblia, Maria visitou sua prima Isabel. E a prima Isabel estava grávida. E aqui em Aparecida, a princesa Isabel visitou a rainha, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E ela estava numa situação muito difícil, porque ela não conseguia engravidar, e ela teria feito uma promessa. Ela quis passar, ela quis ajoelhar-se aos pés de Nossa Senhora. E ela fez uma promessa de dar uma coroa para a Virgem de Nossa Senhora de Aparecida quando ela engravidasse. Ela pediu um filho para Nossa Senhora, um herdeiro. E de fato, logo em seguida, ela engravidou. Quando ela ficou grávida do meu avô, Dom Pedro de Alcântara. Foi primeiro Dom Pedro de Alcântara, depois Dom Luís, meu avô, depois Dom Antônio, os 3 filhos. Ela engravidou e foi lá entregar a coroa pessoalmente para a estátua da Virgem. Quando ela voltou, ela tinha tido 3 filhos, o Pedro, o Luís e o Antônio. E ela, como uma romeira, como uma devota, trouxe a coroa de Nossa Senhora. Foi o agradecimento. Foi na manhãzinha do dia 15 de novembro de 1889 que o Marechal Deodoro da Fonseca saiu de sua casa, atravessou o Campo de Santana ao lado dos revolucionários e, num gesto simbólico, destituiu a monarquia no Brasil. Mas antes disso, uma questão religiosa foi muito importante para o fim do Império. A questão religiosa estremeceu, sem dúvida, as relações da Igreja com o Império, do Império com a Igreja. Para a governabilidade do Império, era fundamental a Igreja, porque, imagina, né, nela ocorriam até as eleições, né? Mas, por outro lado, havia também conflito entre o clero e as autoridades constituídas no governo civil. Tinha fatores positivos e negativos, não é, para a administração do Império como um todo. E aí, isso ficou patente na década de 1870, quando bispos se recusaram a cumprir determinações do governo civil do Império para cumprir determinações do Papa em Roma. Não é? Nasceu a famosa questão episcopo-maçônica, que é o termo mais técnico, ou questão religiosa, que é o termo mais comum, né,
da história de livro didático. Tudo que vinha de Roma, do Papa, antes de chegar aos bispos, aos padres, ao povo, isto era filtrado, naturalmente, pelos decretos e pelas decisões imperiais. E por isso mesmo, qualquer outra opinião diferenciada tinha suas dificuldades. Nessa situação, ficou muito evidente que parte do clero não iria obedecer com tranquilidade às ordens do governo civil e parte obedeceria, não é? Então havia uma divisão também no clero, uma divisão na sociedade, né? E uma divisão no trono, digamos, uma divisão no ápice, né, do Estado, que é o imperador do Brasil, o presidente do conselho, que era o primeiro-ministro, que era o Visconde do Rio Branco, católico de formação, mas também grão-mestre da maçonaria. Então houve nitidamente uma guerra de poder sem precedentes entre a maçonaria e o episcopado. As discussões intelectuais e tal se deram muito dentro das lojas maçônicas. A maçonaria funcionou como uma espécie de um partido político. Quando veio um documento de Roma a respeito da questão das lojas, Dom Vital se opôs com toda razão, Dom Macedo Costa também. E os dois bispos, o de Belém e o de Pernambuco, seguiram a orientação do Papa. Emitiram cartas pastorais dizendo que realmente os fiéis da sua região estavam proibidos de frequentar lojas maçônicas. Porque o Estado não tem o direito de passar por cima da lei da Igreja. Não tem o direito de impedir que o Papa se dirija a um povo, a uma população católica, como era a população católica do Brasil. Como eles eram funcionários formalmente do Império, em função do padroado, eles deviam obediência ao imperador, eles foram presos. E o imperador Dom Pedro II achava que, como era um pensamento da época, né, que como a Santa Sé era um país, não é? Então o Papa estava querendo intervir nos assuntos do Brasil. Mas não era o caso, porque o Papa não era estrangeiro no sentido católico. E aí houve a condenação de uma justiça injusta que havia naquele tempo. E foram presos. Inclusive, nós celebramos agora 100 anos do Centro Dom Vital, né? 100 anos do Dom Vital, que assim que nós recuperamos essa possibilidade de recolocar a igreja na sua liberdade, interessante que depois de alguns anos, né, se faz um centro cultural com o nome de Dom Vital para mostrar justamente a igreja que começa a pensar por si mesma, começa a refletir sobre isso tudo. Então é evidente que esses bispos não aceitaram essas ordens do Império vindas do Rio de Janeiro e foram presos, não é? E isso foi um escândalo para o povo católico da ocasião. Então nasceu esse conflito imenso que mostrou que parte do clero se sentiu traída, não é? Pela monarquia, que é o Estado imperial, né? E pelo próprio imperador, que era Dom Pedro II. Diferentemente de uma monarquia onde há reis e rainhas, uma república tem presidentes. Mas o ano de 1931 foi muito simbólico para o Brasil durante o governo do presidente Getúlio Vargas. Naquele mesmo ano, o Brasil ganhou oficialmente sua padroeira e um redentor, de braços abertos para o seu povo. A inauguração do Cristo Redentor e a proclamação de Nossa Senhora Aparecida, que é conseguida em Roma, elas têm um histórico muito anterior a Getúlio Vargas. Muito anterior e que não tem nada a ver com ele. A princesa Isabel, depois de ter assinado a Lei Áurea, houve um movimento para construir uma estátua para ela, que passou a ter o título de A Redentora. E essa ideia de promover a princesa Isabel, a Redentora, foi basicamente dos abolicionistas, especialmente do José do Patrocínio. E ela sempre muito humilde, falou, não, a estátua tem que ser para Jesus, não para mim. Então ela negou o pedido de fazer uma estátua para ela lá, ela declinou a homenagem, agradeceu, mas falou, olha, a estátua tem que ser de Jesus Cristo. Mas, sem dúvida alguma, como o presidente, o todo-poderoso da ocasião, que depois vai ser ditador durante tantos anos, ele vai se aproveitar desses episódios, né, para, junto ao clero e junto à sociedade brasileira, que ainda era predominantemente católica, né, se mostrar um chefe de Estado católico, coisa que na prática ele não era muito. E o Getúlio era muito hábil.
O Getúlio é um erro você achar que ele foi apenas o ditador do Estado Novo. Ele foi um dos políticos mais hábeis que o Brasil teve. E ele soube explorar isso muito bem, especialmente numa época em que o Brasil era absolutamente majoritário católico. Enfim, são vários aspectos que vão se encadeando nesse novo momento, né? Na época era o cardeal Leme, que era o arcebispo do Rio de Janeiro, e ele tinha uma visão bastante clara da época, justamente da importância da igreja falar ao mundo. O cardeal Leme vai ser uma figura, né, muito forte, né, nesse período. E entre os vários momentos, já havia um certo movimento em relação a isso, também para, digamos assim, a igreja mostrar sua presença, ele fez a campanha e construiu, com o dinheiro do povo brasileiro, a homenagem e o monumento ao Cristo Redentor. São movimentos da igreja, depois de um certo momento em que ela passa a se autodeterminar, de mostrar sua presença em tempos em que havia uma certa dificuldade, né, de compreender isso. Muito antes de um sonho de Juscelino Kubitschek ou Oscar Niemeyer, Brasília já era sonhada por um padre que hoje é santo. No dia 30 de agosto de 1883, ele tem um sonho que deixou Dom Bosco atordoado. Ele sonha, parece estar numa casa muito grande, uma sala imensa, uma mesa também muito grande, e aparece um jovem, e o jovem diz: olha aí esse rolo de corda, desenrola esta corda. De corda já se transforma numa fita métrica, e ele marca os pontos da fita métrica e marca direitinho o espaço entre o perímetro 15, 20, e entre o paralelo 15 e 20, ele vê um esplendor de terra e de terreno com minerais, o petróleo, pedras preciosas, o ouro, uma fonte, um pequeno lago, e ele diz assim: o dia que vierem cavar para tirar das riquezas, vai surgir aqui um grande lago e uma grande cidade. Ele sonhou no Planalto Central, no centro da América do Sul, um lugar de florescimento de uma civilização, de um lugar importante de projeção, né, também da religiosidade. E hoje nós temos na cidade de Brasília o plano piloto, aquelas asas de avião e a ponta do avião para a América do Sul. O encarregado das obras, ele é ex-aluno salesiano, quando órfão foi acolhido pelos salesianos. E com o Juscelino Kubitschek, ele foi ser o construtor de Brasília. Então ele tinha alguma coisa de Dom Bosco na sua mente, com certeza absoluta. Juscelino Kubitschek pediu explicitamente aos arquitetos, né, de Brasília, aos que fizeram o plano piloto como plano de Brasília, que ali fosse feita a catedral, que ela estivesse presente no coração de Brasília, como sinal de presença, sim, do poder religioso. Ele entende que a união com o clero, não é? A aproximação com o clero é fundamental para também legitimar a nova capital do Brasil, que foi Brasília. Não seria uma cidade sem Deus. É isso que se entende pelo fato de escolher ali no coração de Brasília o lugar para a catedral. Lá nós temos a Praça dos Três Poderes, onde está a sede do Poder Executivo, representado pelo Presidente da República, o Poder Legislativo, representado pela Câmara e pelo Senado, que formam o Congresso Nacional,
e o poder judiciário, representado por vários organismos, mas sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal. Então é um simbolismo muito forte, ou seja, do coração do poder civil brota também o coração religioso do nosso Brasil. É um convite para que os três poderes trabalhem em sintonia com aquilo que Nossa Senhora está dizendo. Façam tudo o que Jesus lhes disser. É o que Nossa Senhora recomenda a todos, e tenho certeza que recomenda isso aos governantes também. Então não é Nossa Senhora que trabalha com os governantes, mas é um convite para que os governantes trabalhem com Nossa Senhora. Um período difícil e sombrio pairou sobre a pátria amada nas décadas de 60 e 70. A independência do pensamento crítico foi cerceada e havia censura em jornais, rádios, TVs, livros, filmes, novelas. Muitas pessoas foram torturadas e mortas. Um país inteiro desfaleceu. Em 1964, o ambiente de medo do comunismo era muito grande. A situação política do Brasil era complicada e havia uma forte tendência, sim, para que aqui no Brasil se instalasse um regime comunista. O clero católico e parte do laicato católico, grande parte, não é, dos fiéis católicos, tinham pavor da ideia de que o Brasil se tornasse um país comunista. E isso era um grande temor, porque era bem conhecido o modo como os regimes comunistas trabalhavam, com a restrição das liberdades, não só religiosas, mas liberdades individuais, com o coletivismo, a estatização, com as restrições das liberdades políticas, a repressão dos dissidentes políticos, dos que pensavam contrariamente ao regime. Então, a reação dos católicos mais à direita, digamos assim, no espectro político, foi de reagir, né? A reação foi muito forte. O golpe militar, inicialmente, foi visto como um alívio por muitos. Mas depois, quando o golpe militar começou, o regime militar começou ele também a fazer aquilo que faria um Estado totalitário, a perseguir os adversários políticos, a torturar, a restringir as liberdades individuais e assim por diante, bem, então imediatamente começou uma onda, um processo de desaprovação, de rejeição do regime militar que estava justamente fazendo o que não era aceitável em relação às liberdades democráticas, à dignidade humana e assim por diante. Tem uma outra parte da igreja que também foi vítima do golpe militar. Isso aconteceu no ano de 1969, quando, por 24 horas, a Rádio Aparecida precisou encerrar ou fechar as suas transmissões. O padre Vitor Coelho, no programa Os Ponteiros Apontam para o Infinito, ele estava falando, ele estava explicando para os ouvintes, para as pessoas, a Declaração dos Direitos Humanos. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e de expressão, de publicar suas expressões, de publicar suas opiniões, de não ser amordaçado pela censura, normalmente falando, é claro, porque pode haver circunstâncias extraordinárias em que os direitos do homem são suspensos pela autoridade. Os atos institucionais, por exemplo, que no Brasil foram impostos, esses atos institucionais indiscutivelmente limitam o uso dos direitos, em grande parte, certo? Os militares que governavam o Brasil se sentiram ofendidos, se sentiram prejudicados por esse programa do Padre Vitor e aí determinaram que a Rádio Aparecida ficasse
24 horas fora do ar. E muitos fiéis e clérigos vão inclusive ser torturados. Frades, padres, freiras também eram perseguidos pelo regime militar. Eles inclusive torturaram o bispo de Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, Dom Adriano Mandarino Hipólito, que era um frade franciscano. Teve o Frei Tito, que é um símbolo desses episódios de tortura a fiéis católicos e clérigos católicos, né? E a ditadura fica 21 anos no poder. E aí o clero católico vai mudar muito de posição ao longo do regime militar. A igreja, de certa forma, reflete a diversidade do próprio ser humano. Eu gosto muito de uma frase que diz que a igreja ela não é apenas santa, ela é peregrina como nós, né? Ela é simultaneamente santa, mas também tem um aspecto de pecadora. E ela procura se regenerar tanto quanto nós também procuramos melhorar enquanto a gente caminha. Depois da Praça da Sé, aqui em São Paulo, ter sido palco do culto ecumênico em memória de Vladimir Herzog durante os anos de chumbo da ditadura militar, a população voltou a se encontrar nesta praça para pedir eleições diretas. São Paulo tem outros espaços públicos que comportam grandes multidões, como por exemplo o Vale do Anhangabaú, Praça da República, a Paulista. Mas é muito simbólico você observar que dois eventos fundamentais na redemocratização do Brasil acontecem na Praça da Sé, à sombra da Catedral da Sé. E o Dom Arnes e os bispos e os padres participaram daquilo. O cardeal Dom Paulo se envolveu fortemente, primeiro na denúncia dos desmandos do regime autoritário, regime militar, muito especialmente as perseguições políticas, as torturas, os encarceramentos arbitrários, as deportações, assim por diante. Foi ele que convocou para esta manifestação especial, por exemplo, na ocasião do assassinato do Vladimir Herzog. Foi ele que convidou. Naturalmente, se ele convida para a sua igreja, ele não vai convidar para a Paulista ou para a Praça não sei o quê. Ele convidou para a igreja, onde foi celebrado aquele momento referente ao Vladimir Herzog, depois as grandes manifestações que iam acontecendo na Praça da Sé. Várias igrejas e várias religiões, como por exemplo o judaísmo representado no rabino Henry Sobel, deixaram de lado as suas diferenças confessionais e se uniram. É aquela velha história assim, por que nós vamos nos dividir por aquilo que nós temos de diferente, se nós podemos nos unir por aquilo que nós temos de igual? E é claro, com a liderança de Dom Paulo, muito especialmente, e de tantas outras figuras também, de liderança das outras igrejas ou religiões, como na época o rabino Sobel, mas também teve o pastor Wright, né, que junto com Dom Paulo representavam referências importantes de liderança e de agregação e que, portanto, convocando, reuniam tanta gente para os momentos assim de resistência. Muitos bispos serão muito fortes nesse processo, como a gente citou o cardeal Arnes, né? O clero, os religiosos, os bispos do Brasil participaram ativamente desse processo. Aí nós temos aqueles nomes que aparecem mais, como um Dom Luciano. Dom Luciano conheci bastante bem. Era um homem de paz, um homem de ajudar a encontrar soluções sem hostilização, sem, de alguma forma, criar inimizades. Como um Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara é considerado, não é, um herói desse período também. Entrevistei o Dom Helder Câmara e foram momentos assim, os momentos mais marcantes da minha vida. Porque aí mostra essa contradição, né? Esse caráter muito humanitário e muito próximo de nós da instituição igreja. Então, Dom Helder se tornou uma figura de referência, não só no Brasil, mas também internacionalmente, chamando atenção para as situações do Brasil que muitas vezes não chegavam a
a grande imprensa, porque a imprensa também era censurada, a liberdade de manifestação, de ideias, etc., tudo isso era censurado. Então Helder se tornou uma espécie de porta-voz também dos anseios do Brasil por mudanças, por liberdades. Um Dom Paulo Evaristo Arnes e outros mais que vão aparecendo pelo Brasil afora, mas sem dúvida nenhuma, nas bases, nas comunidades de base, nas comunidades eclesiais, nas paróquias e nas dioceses, nós tivemos todo um empenho em favor da democracia. Uma infinidade de padres e bispos e freiras e freis e monges que lutaram pela defesa dos oprimidos e da volta da democracia. Então isso é fascinante, uma igreja que procura se restaurar inclusive de fazer justiça, de colocar a justiça social e a justiça política em favor dos oprimidos na sua agenda, que é o que acontece hoje, né? E o que acontece hoje? Como está essa relação da igreja com o Brasil? Eu moro em Brasília, eu vejo que protestantes autodenominados evangélicos, que não são ligados ao protestantismo histórico, tradicional, anglicano, luterano, têm um papel muito mais importante hoje em dia do que políticos identitariamente católicos. Há uma transformação muito grande hoje. Vem um movimento evangélico avassalador. Eu acho que a igreja não estava preparada para enfrentar, ela comodamente associada ao Estado brasileiro, não conseguiu acompanhar as mudanças da sociedade brasileira. Então eu acho que faz falta um posicionamento, né, de católicos na política. Mas eu acho que isso também pode ser muito bom, porque vai nos levar a uma situação de maior maturidade de natureza religiosa. Eu acho que a igreja ela está bem, no sentido de que ela tenta ainda e continua tentando evangelizar, não é, o Brasil. Os cristãos, os católicos, não devem se isentar, não devem ficar ausentes da participação da vida política. Não de qualquer vida política, mas da vida política que procure o bem comum, que procure a superação daquilo que são as injustiças, o desrespeito à pessoa, que procure a integração quanto possível de todos para aquilo que é, digamos assim, o bem de todos, o bem comum. Hoje eu vejo assim uma igreja comprometida com essas transformações sociais, com o combate à pobreza, combate ao racismo, defesa dos indígenas, defesa dos sem terra, defesa dos pobres. O aspecto social também, né? E o trabalho social tanto de assistência, que a igreja tem vários trabalhos nesse sentido, como de promoção social, de dar a possibilidade de pessoas se promover, como também de transformar a sociedade de acordo com o Evangelho. Naquilo que é possível cooperar com o governo em benefício da população, a igreja está sempre aberta e disposta e o faz. Na área da educação, da saúde, da promoção humana, da dignidade humana, enfim, da superação da pobreza, da assistência social. A igreja deve estar com o povo. A igreja está com o povo. Evidentemente, a igreja não impõe ideologia, não impõe partido a ninguém, deixa liberdade de consciência. A igreja não é governo ou oposição. A igreja está com o povo. E lá se foram 200 anos desta relação muito próxima entre a Igreja e o Brasil, entre aconselhamentos, aproximações, distanciamentos, acertos, erros. 200 anos de relações com os mais poderosos, dos imperadores aos presidentes. 200 anos com os mais humildes, desde os escravizados que, para si, construíam capelas, até os perseguidos políticos que encontravam abrigo no seio da igreja. Uma igreja que deu o colo de uma mãe preta para acolher seus filhos de todas as cores. Uma igreja que, representada no Redentor, está de braços abertos. Uma igreja missionária que busca entender a complexa pluralidade de um povo. Enfim, lá se vão 200 anos de independência. O
programa Primeiro Plano fica por aqui. Agradecemos imensamente ao Padre Jonas e ao portal a12.com pelo web documentário que vimos hoje sobre a Igreja e o bicentenário da Independência. Acesse a12.com e reveja esse trabalho e veja também outros conteúdos incríveis. Na próxima semana, teremos de volta o nosso apresentador oficial, o irmão Michael Goulart. Um abraço e bom prosseguimento.